Nessa sexta parte da aula 21 de MA 091 Matemática Básica, que trata de retas no plano, resolveremos alguns exercícios aplicados envolvendo equações lineares. No nosso primeiro exemplo, consideramos a cidade de Grumishama, que tinha 1.360 habitantes em 2004 e teve aumentado o número de habitantes para 1.600 em 2010. Neste caso, supondo que o crescimento populacional da cidade seja linear, queremos escrever uma equação que forneça a população aqui chamada de P com relação ao tempo decorrido em anos desde o ano 2000, ou seja, considerando que t igual a zero no ano 2000, queremos também esboçar o gráfico da equação para t entre 0 e 40. Neste caso, nosso primeiro passo consistirá em extrair do enunciado dois pares que nos permitam construir a equação. Observe que esses pares envolvem o tempo e a população. A variável t corresponderá ao eixo horizontal do nosso gráfico e a variável p corresponderá ao eixo vertical. Observe que consideramos que t igual a zero no ano 2000, sendo assim, em 2004, t vale 4, e neste ano a população de Grumishama era igual a 1.360 habitantes. Obtemos assim o primeiro par T1P1, que é 4.360. Já o segundo par, aqui denominado T2P2, é o obtido em 2010. Neste caso, t igual a 10 é o tempo em anos decorrido desde o ano 2000 e p é 1.600, ou seja, a população naquele ano. De posse desses dois pares, vamos determinar a inclinação da reta M, que é dada por P2 menos P1, a diferença das populações, dividido por T2 menos T1, a diferença do tempo. Neste caso, então, temos 1.600 menos 1.360, que dá 240, dividido por 10 menos 4, que dá 6. Efetuando-se essa divisão, obtemos como inclinação o valor 40, cuja unidade é habitantes por ano. De posse dessa inclinação, vamos escolher um par de pontos. Escolhemos, nesse caso, o primeiro par e vamos montar a equação na forma P menos P1 igual a mt menos t1. Neste caso, como P1 é 1.360, m igual a 40 e T1 igual a 4, obtemos a equação mostrada aqui no item 3. Se quisermos reescrever esta equação isolando P, podemos fazê-lo, obtendo assim P igual a 40t mais 1.200. A equação nesse formato é um pouquinho mais fácil para quem vai traçar o gráfico. Então, sabendo que a equação é P igual a 40t mais 1.200 e que o gráfico deve ser traçado para t entre 0 e 40, desenhamos um par de eixos, no qual o eixo horizontal é aquele correspondente à variável t e o eixo vertical o correspondente à variável p, e consideramos apenas o primeiro quadrante, uma vez que tanto o tempo como a população são positivos. E marcando sobre o gráfico os pontos 4.360 e 10.600, obtemos então a reta vermelha apresentada na figura. Essa reta é o gráfico da equação P igual a 40t mais 1.200. Observe que a população no ano 2000 é a correspondente a t igual a zero. Neste caso, essa população é igual a 1.200 habitantes, porque quando t igual a zero, na nossa equação, p é simplesmente 1.200. Além disso, em 2020, fazendo as contas, reparamos que a população de Grumishama atinge 2.000 habitantes. Completando essa parte da aula, vamos resolver agora um exercício aplicado que envolve o peso de Pedro. Pedro está fazendo uma dieta e vem perdendo 850 gramas por semana
desde o início da dieta. Dessa forma, o peso de Pedro foi reduzido para 126,4 quilos após 16 semanas do início do regime. E os nossos objetivos são determinar o peso que Pedro tinha ao iniciar o regime, definir uma equação que forneça o peso de Pedro, aqui representado pela variável y, e que é dado em quilos, com relação ao tempo aqui representado por x, cuja unidade é semanas, desde o início da dieta. Depois disso, desejamos determinar em quantas semanas o peso de Pedro chegará a 100 quilos, que é o seu objetivo final, e completaremos o exercício traçando o gráfico do peso de Pedro para x entre 0 e 60 semanas. Comecemos então pelo item 2, que consiste em definir a equação do peso de Pedro. Para definir essa equação, observamos que o enunciado já nos dá a variação do peso a cada semana, que é a nossa inclinação da reta. Então, neste caso, a inclinação m igual a menos 0,85, e o sinal negativo aqui indica que o peso de Pedro vem diminuindo ao longo das semanas, e observe que esse coeficiente, ou essa inclinação, tem como unidade quilo por semana. Além disso, o enunciado também nos dá um par x1, y1, que é 16.126,4. Colocarei um ponto e vírgula aqui. Isso indica que, após 16 semanas, o peso de Pedro atingiu 126,4 quilos. Extraídas as informações básicas do enunciado, podemos escrever então a equação da reta, ou a equação linear que representa a dieta de Pedro, como sendo y menos y1 igual a m, que multiplica x menos x1. Ou, de outra forma, podemos escrever y menos 126,4 igual a menos 0,85, que multiplica x menos 16. Se aplicarmos a propriedade distributiva do lado direito desta equação e somarmos 126,4 aos dois lados, obteremos a equação equivalente y igual a 140 menos 0,85x. Esta equação é aquela que fornece o peso de Pedro na semana x, desde o início da dieta. Tendo respondido este item, que é o de número 2, fica fácil responder os demais itens. No primeiro item, nós queremos determinar o peso que o Pedro tinha ao iniciar o regime, mas no início do regime sabemos que x é igual a zero, porque x é o tempo em semanas contados desde o início do regime. E neste caso, como o tempo será zero, y será simplesmente 140 quilos. Este era o peso original de Pedro. Já o item 3 nos pede para determinar em quantas semanas o peso de Pedro chegará a 100 quilos. Então, queremos que y seja igual a 100 quilos, e isso implica que queremos que 100 seja igual a 140 menos 0,85x. Assim, subtraindo 140 dos dois lados, obtemos menos 40 igual a menos 0,85x, e dividindo os dois lados por menos 0,85, obtemos finalmente x igual a aproximadamente 47 semanas. Então, Pedro deve completar a sua dieta na 47ª semana. Para completar o exercício, resta apenas traçar o gráfico, o que farei aqui com o auxílio de um programa de computador. Usando então um programa, obtemos o gráfico que é mostrado nesta figura. Observe que o peso inicial de Pedro era igual a 140 quilos e que, depois de 16 semanas, esse peso foi reduzido para 126,4, o que vai dar algo em torno deste ponto, como dizia o enunciado.